Gravar. Galera, já estou gravando a reunião para depois disponibilizar para vocês no YouTube. Fechado? Então vamos lá. Medo de falhar. Medo de falhar. Quem acha que esse tema tem a ver com você, me diga aqui para eu ver se vale a pena eu trazer esse tema, né? Que de repente eu trago aqui um tema que eu acho que é bacana, mas ninguém tem esse problema. Aí eu vou perder meu tempo, vou gastar o tempo de vocês, né não? Então hoje esse tema é o tema medo de falhar, algo que assombra muitas pessoas, algo que assombra muitas pessoas, são assombradas por esse medo de falhar. Então, para não perder o hábito, eu vou ler aqui para vocês, tá joia? Um texto, e a partir desse texto eu vou falar o assunto com vocês. Beleza? Vamos lá? Então preste atenção, tá? Medo de falhar. O inimigo invisível do sucesso. Quem acredita que medo de falhar é o inimigo do sucesso? Faz sentido isso aqui? Já começar com isso aqui? É. O medo de falhar é o inimigo invisível do sucesso. O medo de falhar é uma das barreiras mais comuns que encontramos no caminho do sucesso. Esse medo pode nos paralisar, nos levar a procrastinar, impedir de tomar decisões importantes e, muitas vezes, nos fazer desistir antes mesmo de começar. Mas, como qualquer outro medo, ele pode ser enfrentado e superado. Primeiro, é fundamental entender que falhar faz parte do processo de aprendizado. Grandes líderes e empreendedores, aqueles que você admira e que só vê seus sucessos nas redes sociais, já passaram por fracassos antes de alcançarem o sucesso. O fracasso não quer dizer necessariamente que quebraram, mas que também cometeram erros e falhas. Cada erro é uma oportunidade de crescimento, um degrau a mais na escada da experiência. Para lidar com medo de falhar, é importante adotar uma mentalidade de crescimento. Encare cada desafio como uma chance de aprender algo novo, lembrando-se de que tudo que você já fez e faz, um dia foi feito pela primeira vez e sem saber fazer. Em vez de se concentrar no resultado final, foque no processo e nos pequenos avanços que você faz a cada dia. Celebrar pequenas vitórias pode fortalecer sua confiança e diminuir o peso do medo. Além disso, planejamento e preparação são grandes aliados contra o medo. Quanto mais preparado você estiver, menos será a probabilidade de falhar. Faça um plano de ação, estude sobre o que terá que fazer, conheça bem o seu público e pratique. Isso não elimina a possibilidade de erro, mas reduz consideravelmente os riscos. Outro ponto importante é a resiliência. Desenvolva a capacidade de se recuperar rapidamente dos contratempos, em vez de se abater com os erros. Use-os como motivador para se lapidar. Saiba que cair é permitido, mas levantar é obrigatório. Compartilhar seus medos e dúvidas com outras pessoas também pode ser muito útil. Converse com mentores, líderes, colegas ou até mesmo amigos, desde que sejam pessoas que saibam mais do que você, para ter perspectivas e soluções que você não havia pensado. A troca de experiência enriquece e fortalece. O medo de falhar não define quem você é,
Ele é apenas um sentimento. E sentimentos podem ser transformados. Enfrente seus medos com coragem e determinação. Quem aqui se viu nesse texto? Quem aqui, ao ouvir esse texto, diz: caramba, ele fala comigo. Caramba, ele fala comigo. Então vamos aqui entender coisas que são bem importantes que estão aqui nesse texto para a gente ir tratando cada ponto importante. Primeiro, vamos parar e pensar aqui. É certo eu afirmar para vocês, olha a afirmação que eu vou fazer. É certo eu afirmar para vocês que tudo, e tudo é muita coisa, que tudo, absolutamente tudo que você faz hoje, com total domínio, em algum momento da sua vida, você fez esse algo pela primeira vez? É certo eu afirmar isso? Pare e pensa. Hoje você faz coisas que você se sente absolutamente seguro em fazer. Hoje você faz coisas que você tem um total domínio ao fazer. Mas essa coisa que hoje você faz até de olho fechado, essa coisa que você faz até talvez dormindo, um dia você fez ela pela primeira vez. Um dia você foi apresentado essa coisa, você sequer sonhava que essa coisa existia. E um dia você foi apresentado essa coisa. E você se lançou a entender como aquela coisa funcionava. Você se lançou a buscar caminhos para fazer aquela coisa. Agora, observe o seguinte, que em geral, um grande motivador para você fazer algo que você não domina é um porquê. Um grande motivador para você fazer algo que você não domina chama-se um porquê. Você teve em algum momento, você foi provocado em algum momento em ter um motivo para fazer aquilo. Você foi provocado. Você foi provocado. Nem que tenha sido provocado pelos pais. Você vai fazer ou você vai cair no pau quando chegar em casa? Eu vou fazer. Você fez uma escolha ali, ó. Não, eu vou fazer. Eu estava pensando aqui, eu acho que eu quero fazer mesmo, não é? Mas não interessa, cara. Tudo que você hoje faz, um dia você fez pela primeira vez. Então, note o seguinte: se você olhar para si mesmo, você vai encontrar em você uma capacidade de aprender que hoje você está colocando em xeque. Olha que coisa doida. Você hoje está diante de algo que você está parado pensando: eu não sei se eu consigo, eu não sei se é possível, eu não sei, eu nunca fiz isso. Cara, se você fosse uma pessoa que fosse uma gosma largada sobre uma cama, que você nunca aprendeu a andar, que você nunca aprendeu a falar, que você nunca aprendeu a levantar o braço, que você nunca aprendeu a escrever. Se você fosse essa gosma, até eu ia concordar com você. Olha, eu acho que esse cara não tem, essa mulher não tem chance nenhuma de aprender isso aqui, não. Ele nunca aprendeu nada na vida, por que vai aprender isso? Faz sentido esse pensamento? Essa pessoa gosma que nunca aprendeu nada na vida. Mas alguém de vocês aqui, pelo amor de Deus, é essa gosma que nunca aprendeu nada na vida? Então vocês não têm a competência. Deixa eu falar aqui com vocês. Vou olhar na câmera. Vocês são
absolutamente incompetentes para me convencer que você não é capaz de aprender algo novo. Pronto. Pelo simples fato de que você já fez coisas fantásticas e maravilhosas na sua vida sobre algo que você nunca tinha feito antes e que você se dedicou a aprender, que você pagou o preço do processo de aprendizagem. Perfeito? Ou seja, então significa dizer que você pode aprender qualquer coisa. Papai do céu te dotou de uma capacidade absolutamente infinita de aprender coisas. Então você tem que parar de questionar se você é capaz ou não. Porque esse medo, o que é que esse medo faz com você logo de cara? Ele te paralisa. Esse medo parece que você está sob o efeito da medusa. É como se você, assim, ó, você olhou para o que você tinha que fazer e virou estátua. Parece que o que você tem que fazer é a medusa em pessoa na sua frente. Você olha para o que você tem que fazer e aí fica lá, estátua, petrificado, congelado, mumificado. Por quê? Porque esse é um dos efeitos do medo. O medo congela, o medo paralisa. Mas aí o que é que acontece? Mas aí o que acontece? Você começa a usar elementos para fugir do que precisa ser feito. E um dos elementos mais comuns de serem usados é a procrastinação. O que é a procrastinação? Nada mais é do que uma ação deliberada sua de adiar o que precisa ser feito. Procrastinação nada mais é do que uma ação deliberada sua, é uma decisão sua, é uma escolha sua, é uma preferência sua de adiar o que precisa ser feito. E por que você adia? Porque por trás disso tem um medo, que é o medo de falhar, que é o medo de errar. E aí, para você não ser exposto à falha, para você não ser exposto ao erro, o que é que você faz? Alguns declaram assim, ó. Alguns declaram assim, ó. André, eu tô me cagando de medo, cara. Eu tô aqui paralisado, eu tô com medo. Essa é a pessoa que tá na primeira camada. Essa é a pessoa que não tá no modo sabonete. Ela tá na primeira camada, ela tá consciente de que ela tá com medo. Agora já tem aquelas pessoas que estão na segunda camada. Qual é a segunda camada? A camada sabonete. Não, não é que eu não estou com medo, André. Não é que eu estou com medo. É que eu estou ocupado. Eu estou com um monte de coisa para fazer e aí eu não estou conseguindo fazer isso agora. E aqui eu vou aproveitar para trazer para vocês um conceito muito interessante que eu chamo do seguinte. Imagine, eu chamo o seguinte de ócio produtivo. O que é o ócio produtivo? O que é esse conceito do ócio produtivo? Esse conceito do ócio produtivo é o seguinte: você tem que fazer determinada atividade. Você tem que fazer determinada função, beleza? Está no campo do tenho que fazer. Aí você, muito sabiamente, de uma maneira muito inteligente e astuta, porque a sua mente é inteligente e astuta, a sua mente é inteligente e astuta, ela é para o bem e ela é para o mal, beleza? A sua mente ela é inteligente e astuta. Sabe o que é que a sua mente começa a produzir para você? Atividades para você fazer. A sua mente começa a produzir atividades para você fazer.
nenhuma correlacionada com o que tem que ser feito. Nenhuma atividade correlacionada com o que tem que ser feito. Atividades mil, atividades outras, várias atividades. Aí o que acontece? Você está ocioso para o que precisa ser feito. Para o que precisa ser feito, eu estou ocioso. O que é ocioso? Eu não estou fazendo. Eu estou ocioso. Beleza? Mas é um ócio produtivo. Produtivo por quê? Porque a sua inteligência, o que é que ela fez com você? Ela criou uma estratégia que você não vai se sentir mal por não estar fazendo o que precisa ser feito. Você não vai se sentir mal por fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque eu não estou fazendo, é porque eu não quero. Eu não estou fazendo porque eu estou muito ocupado, André. Você não sabe, André. André do céu, você não sabe como está o meu dia, André do céu. Se eu te falar o meu dia, André, você até vai ficar cansado. Você até vai ficar cansado, André. Nossa, você, cara. Isso é você o quê? Criando uma saída inteligente para que você não se sinta mal pelo que você não está fazendo. É o ócio, ou seja, você está ocioso porque você precisava fazer, mas é um ócio produtivo, ou seja, é um ócio que você está ocupado com dezenas de outras coisas. Então, essa ocupação é uma estratégia que a sua mente está usando para justificar para você por que você não está fazendo aquilo que te confronta. Perfeito? Ela está usando a estratégia para você não ser confrontado a fazer aquilo que te desafia. E tudo isso por quê? Porque você tem medo de encarar o que precisa ser feito. Tudo isso por quê? Porque você tem medo de falhar naquilo que precisa ser feito. Medo de falhar naquilo que precisa ser feito. Só que não existe isso, gente. Só que isso não existe. Você precisa entender que todo esse processo que você faz, de você fugir do confronto, de você fugir do que precisa ser feito, todo esse seu processo é um processo que ele lhe destrói. Ele destrói o seu futuro, ele destrói a sua escolha, ele destrói o seu caminho, ele te destrói por inteiro. Ele te destrói por inteiro, cara. Absolutamente por inteiro. Quem aqui se vê usando essa estratégia maldita do ócio produtivo? Quem aqui se enxerga? Eu me ocupo, André, ao longo do dia com um monte de besteira, com um monte de coisa inútil, com um monte de coisa que não vai mexer o ponteiro da minha vida, sabe? Sabe isso, ó? Tem atividades que você faz que mexe o ponteiro da sua vida. E tem atividades que você faz que o ponteiro da sua vida fica parado. E você se enche de atividades que não têm o potencial de mexer no ponteiro da sua vida, apenas para te ocupar. Apenas para você se sentir ocupado. Você precisa se sentir ocupado. Eu quero me sentir ocupado, porque ao me sentir ocupado, eu não me sinto inútil, que não estou fazendo porque sou fraco, porque não estou escolhendo fazer, porque tenho medo. É você se ocupando de dezenas de coisas e evitando o confronto com você. Sacou? É você evitando confronto com você. E você usa estratégias
mirabolantes de se sentir ocupado, ocupada, só para não se sentir inútil. Percebam isso. E tudo isso está associado ao quê? De uma maneira direta ou indireta, o seu medo de falhar. O seu medo de falhar. E aqui, há de se ter um entendimento muito importante de que falhar faz parte. Todo mundo que hoje dirige um carro e dirige bem, um dia arranhou o câmbio de marcha. Sabe aquele negócio, aquela nervosa que a gente ouve e pensa, a gente ouve e olha para o chão, né? Para ver se o câmbio de marcha não ficou no chão. Tamanho foi a arranhada que a pessoa deu, não é? Todo mundo que hoje dirige já freou com tudo, porque pisou no freio pensando que era embreagem. Todo mundo que hoje dirige já lapou meio fio, pintou a sua roda toda de branco, porque gostava mais da estética dela pintada de branco, né? E rapou meio fio ali todo. Todo mundo que hoje dirige, um dia já viu uma coluna se movimentando em direção ao seu carro. Todo mundo que hoje dirige já fez merda atrás do volante. Por quê? Por quê? Porque faz parte. Vou contar uma historinha para vocês. No meu primeiro casamento, a minha esposa, a gente morava num bairro chamado Costa Azul, ela fazia a faculdade federal de enfermagem, que ficava muito longe lá de casa. E aí, ela não tinha habilitação, e eu paguei ali para ela poder tirar a carteira de habilitação, coisa e tal. Ela perdeu no primeiro teste, depois passou e etc., cumpriu lá a Via Crucis dela. Naquela época, não me lembro o ano, eu tinha um Citroën Kissara. Um Citroën Kissara preto, 4 portas, teto solar, rodão bonito. O carro era um espetáculo. Era um carro lindo. Meu xodó. E aí, na hora que ela tirou, passou na prova do Detran, que ela pegou a habilitação, ela disse para mim, então agora eu vou poder dirigir o seu carro, né? E eu virei para ela e disse, nem fodendo. E ela virou assim para mim, como assim, André? Deixa eu te falar uma coisa, meu amor, você precisa entender uma coisa. Você tem um direito constitucional de bater. Você que tirou sua habilitação agora, você tem um direito constitucional de bater. O único lance é que você não vai exercer esse seu direito constitucional no meu carro. Entendeu? Eu vou comprar um carro para você. Aí eu comprei um Uno, um Fiat Uno, pé duro, nem ar-condicionado tinha, um azul calcinha, aquele azul, sabe, bem fraquinho, e dei para ela a chave do carro. Esse é seu. Ela olhou pro carro, o seu Citroën Kissara, o meu é esse Uno, todo pelado. Meu amor, você vai evoluir, tenha fé. Vamos começar pelo Uninho? Vamos começar pelo Uninho? Vamos? Beleza. Gente, não foi no segundo dia, não, nem no terceiro. Foi no primeiro dia. No primeiro dia, saindo do prédio. No primeiro dia, saindo do prédio para ir para a faculdade. Ela tinha que acordar às 5h30 da manhã, às 6 horas descia. Umas 6h15 eu tô lá dormindo e o interfone tocando insistentemente. Meu pai do céu, o que é aqui em casa? Será que é aqui em casa? Sabe aquela fé que você tem que não é na sua casa? E aí o interfone, aí eu levanto e aí o porteiro. Ô, seu André, tudo bom, seu André? O senhor pode decidir aqui na garagem que Dona Fernanda estava saindo aqui e deu um probleminha aqui? Tô descendo, meu querido.
vesti a roupa, puf, desci. Quando eu chego lá, está o Uno azul calcinha, lá parado, no portão do prédio, com o portão do prédio sobre o carro. Com o portão do prédio sobre o carro. Ela deu aquela soluçada no carro, e ele pulou para cima do portão. Entendeu? E ele pulou para cima do portão. E o portão pulou para cima do carro, aquela coisa toda. Aí eu, Zé, pega aí na ponta, Zé, pega lá pro lado, Zé, vamos levantar, vamos encaixar aqui no trilho, Zé, vamos. Zé, testa aí o motor, Zé. E o portão indo e voltando. Portão tá ok, Zé, tá tudo tranquilo? Tá. E ela, assim para mim, não, André, mas... Não precisa explicar nada, nada. Lembra-se, direito constitucional, você está exercendo o seu direito. Você está exercendo o seu direito. Vai com Deus para sua faculdade, vai. Não precisa me falar nada. E ela foi para a faculdade dela. Naquela mesma semana, eu recebo uma ligação, eu estava na escola, na WhatsApp, eu recebo uma ligação, André, bateram aqui no meu fundo. Lá vou eu. Era um semáforo perto da escola, ainda bem. Lá vou eu. Chego lá, o Uno que era desse tamanho, estava um pouquinho menor. Porque uma caminhonete entubou no fundo do Uno, porque ela estava passando pelo semáforo, o semáforo amarelou, o que ela fez? Eu, óbvio, uma coisa natural. Você está passando por debaixo do semáforo, ele amarela, você freia. Ela freou e tomou uma entubada da caminhonete. Aí o cara veio, pô, moço, não, ela... Eu disse, querido, fique em paz, meu querido, o carro tem seguro. Não, porque eu bati no fundo. Fique em paz, meu querido. Ó, primeira semana de habilitação, pai. Tá no que tem que ser. Tá no que tem que ser. Aí ele, não, tudo bem, porque eu fiquei preocupado. Fique em paz, meu querido, fique em paz. Tá todo mundo bem, ninguém se machucou, vamos embora. Agora imagine se ela tivesse exercido esse direito no meu Xara. Aí eu não estaria em paz, eu estaria na força do ódio, né? Então o que acontece, gente? O que acontece? Entende o que eu estou falando para vocês? Consegue entender o que eu estou falando para vocês? Errar faz parte? Errar faz parte do processo? Depois, obviamente, ela aprendeu a dirigir, se tornou uma boa motorista, etc. Mas teve que passar por esse processo. A autoescola, ela forma motoristas? Diga aí para mim. Autoescola nenhuma forma motorista. Autoescola forma pessoas habilitadas a dirigir. Percebe a diferença? Pessoas habilitadas a dirigir e motoristas. São coisas diferentes essa expressão aqui? Então, a autoescola forma pessoas habilitadas a dirigir. Nenhum treinamento da WSP vai te transformar num vendedor. Desculpa te informar. Vou lhe frustrar aqui, ó. Vou lhe frustrar. A Letícia é maravilhosa. Nenhum treinamento da Letícia vai te transformar em vendedor. Você tem uma cacetada de vídeos fantásticos dentro da plataforma para você ver pessoas matriculando, metendo matrícula na sua cara. Por mais que você assista, nenhum desses vídeos vai te transformar em vendedor. Nenhum. Só existe um único caminho para você se transformar no motorista. Qual é o caminho para se transformar no motorista? Tentando atrás de um volante, encarando o trânsito. Não existe outra possibilidade. Não, que eu vou ficar aqui fazendo simulador virtual. Vai a merda, você é o seu simulador. Você não vai. O simulador não consegue ser tão burro e tão escroto quanto o motorista que vai estar do seu lado no outro carro. O simulador está simulando o quê? Ele está simulando pessoas conscientes da direção. O simulador está simulando somente a sua incompetência. Não está simulando a incompetência dos outros. É certo dizer isso? Não é? O simulador está simulando a sua incompetência, mas não está simulando a incompetência dos outros. Não está simulando a má-fé dos outros.
Ou seja, então simulador nenhum te torna motorista. Porque motorista não é só saber passar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha. Não é somente frear, fazer minha embreagem, acelerar. Concorda comigo que não é só isso? Concorda? Não é só isso. Dirigir é você ter senso de espaço. Dirigir é você dirigir pelos outros. Dirigir é você ter uma visão 360 para ver tudo que está acontecendo ao seu redor e que você pode se envolver no acidente. Dirigir é uma série de fatores, que te exigem muita prática. Eu estou falando alguma besteira em relação a isso? Faz sentido para vocês? Então só existe um caminho. Você quer se tornar um as da venda? Quer se tornar um as da venda? Quer se tornar um top 10? Quer ir para o ranking? Quer fechar matrícula? Quer fechar estrela? Quer vender como se não houvesse amanhã? Vai pegar o telefone e se lascar em meia banda todo santo dia. Vai tomar não até dizer chega. Vai para a linha de frente, não existe outro caminho. Qualquer outra coisa é você se iludir. Qualquer outra coisa é você se iludir, é você se enganar, é você querer algo que efetivamente não existe. Que efetivamente não existe. Simples assim, não existe o que você está querendo. Ah, eu vou aqui estudar, eu vou estudar muito, mas eu vou estudar demais. E aí depois eu pego o telefone sendo o as da matrícula. Ilusão. Ilusão. Sabe por quê? Porque sobre a face da Terra existem quase 8 bilhões de habitantes. E esses seres humaninhos, eles são diferentes entre si. Ou seja, cada ser humano que você liga vai te trazer, às vezes, um desafio inédito, nunca antes visto. Até mesmo porque nunca foi experimentada. Vamos pensar o seguinte: eu ligo para uma pessoa e você liga para a mesma pessoa. Vai acontecer a mesma coisa? Não, porque já mudou a variável. Uma foi eu ligando para aquela pessoa, outra foi você ligando para aquela pessoa. Quando mudou uma variável, já muda o resultado, já muda o caminho, já muda o processo, porque você não é igual a mim. Então você vai abordar a mesma temática, você vai falar as mesmas coisas, mas do seu jeito, com o seu estilo, da sua forma. E quando você fala, isso impacta diferente na pessoa do outro lado da linha. E aqui é uma relação única, singular. E você só vai aprender a dominar a relação única, singular, provocada pela sua comunicação, como? Como é que você vai desenvolver essa relação única e singular provocada pela sua comunicação? É vendo eu me comunicar? E assistindo eu me comunicar? Não, é você se comunicando. Tem lógica nisso que eu estou falando? Eu acho que tem uma certa lógica nisso que eu estou falando. Então você precisa entender: a falha não é falha, o erro não é erro. Falha e erro são processo. Então, quando você não se expõe ao processo, você não evolui, você não se desenvolve, você não aprende. Porque você tem que voltar lá no seu túnel do tempo e pensar o seguinte: tudo, absolutamente tudo que eu aprendi a partir da minha exposição ao fato. Ou não foi? Absolutamente tudo que você aprendeu,
você aprendeu a partir da sua exposição ao fato. Tudo que você aprendeu. Tudo que você aprendeu. Absolutamente tudo. Ou você vai me dizer que você testando beijar uma laranja tornou você o beijador. Hã? Tornou você o wise, o expert. Nossa, o primeiro beijo desse cara aqui é o melhor beijo do planeta Terra. Ele treinou antes com o travesseiro, treinou antes com a parede, treinou antes com o que ele quis, e agora o beijo dele é um beijo fenomenal. Nunca vi um primeiro beijo tão bom na minha vida. Não, deixa eu dizer uma coisa para vocês, meninos e meninas. O seu primeiro beijo foi uma desgraça. Foi ruim. Talvez a sua memória afetiva do momento te diga diferente. Vamos separar aqui os fatos da emoção. Talvez a sua memória afetiva do primeiro beijo te diga diferente. E não vamos aqui nos iludir, entendeu? Não, André, o meu primeiro beijo foi maravilhoso, André. Nossa, André do céu, você não faz ideia, André. Tinha um pássaro cantando aqui, eu não me lembro o nome do pássaro. O pôr do sol estava lindo, era a pessoa certa, foi um momento mágico. Isso é a sua visão emocional do beijo. O beijo, o beijo foi uma desgraça. Ok? Você se aperfeiçoou, beijando muito depois. Mas aquele primeiro foi uma desgraça. Tire o fator emocional da jogada para você não se iludir. Entende o que eu estou falando? Não existe como você evoluir em nada que você não pratica muito, galera. Então não adianta ficar abraçado com esse medo de falhar, com esse medo de errar, porque a falha faz parte, falha não é falha, erro não é erro. Eles são o quê? Processo. Processo de quê? Processo de aprendizagem. Processo de evolução. E não adianta você assistir outra pessoa fazendo. Porque quando você for fazer, não vai ser aquela pessoa fazendo, vai ser você. Sacou? Quando você for fazer, vai ser você. E você é único sobre a face da Terra. Você tem sua história. Ó, você tem que influenciar a sua história, como você foi criado, como você foi educado, aonde você estudou, quem foram os seus professores, quem são seus amigos, em que cidade, estado, bairro você morou. Isso impacta seu vocabulário, isso impacta os seus trejeitos, isso impacta tudo. Eu fui criado por meus avós paternos, ou seja, eu fui criado por uma geração mais velha do que o meu pai. Então, eu tive acesso a escutar e conviver com um vocabulário mais rabuscado do que o que meu pai já usava. Será que isso impactou na minha forma de me comunicar lá atrás? Claro que sim. Claro que sim. Eu sou um cidadão de Salvador, Bahia. Será que isso impacta no meu vocabulário? Será que isso impacta na minha personalidade? A cultura da minha cidade impacta na minha personalidade? Claro que sim. Eu estudei em colégios bons, estudei em colégio marista, professoras exigentes e etc. Será que isso impacta na minha habilidade de comunicação? Claro que sim. Ou seja, tudo que eu vi e vivi impacta de maneira direta em quem eu sou, concorda comigo?
E isso vai impactar de maneira direta na minha comunicação lá na ponta. Então eu vou ficar aqui assistindo, ó, a Letícia. Nossa, a Letícia é linda. Olha o posicionamento dela. Olha que espetáculo. Olha só. Nossa, deixa eu anotar o que a Letícia falou. A Letícia falou isso. Aí sabe o que vai acontecer quando você, mané, for falar a mesma coisa que a Letícia for falar? Você não vai passar de um call center. E a pessoa do outro lado da linha vai te odiar e vai desligar na sua cara, porque todo mundo odeia call center. Todo mundo odeia call center. Todo mundo odeia call center. Então, quando você está assistindo outra pessoa fazendo e você vai imitar a forma como essa pessoa faz, o que é que vai acontecer? Você vai perder a sua autenticidade. Você vai tirar você da equação. E o que conecta você com a pessoa do outro lado da linha é o quê? É você. Pessoas se conectam com máquinas? Pessoas se conectam com máquinas? Não, pessoas se conectam com pessoas. Se você estiver robotizado no seu processo de venda, você se tornou o quê? Uma máquina. Por isso o termo robotizado. Você está apenas repetindo como se você... olha, gente, perdão, eu não quero aqui ofender ninguém que seja, tá? Pelo amor de Deus. Mas uma vez eu fui com uma pessoa amiga minha, faz, 500 anos, eu fui numa igreja messiânica, a igreja de origem japonesa. Uma igreja de origem japonesa. E aí, no culto lá deles, era tudo japonês. Eram uns sons e tal, não sei o quê. E a pessoa ficava lá. Você sabe o que você está falando? A pessoa não sabia falar japonês, inclusive, e ficava apenas repetindo o quê? O som, né? Aquela identidade sonora. É que nem você, quando vê, de repente, já viu o filme com oração muçulmana? Né? A oração muçulmana, eu não sei falar muçulmano, não sei falar a língua deles. Então, para mim, aquilo é só. Saca? E eu não vou entender, eu não estou entendendo. É que nem na época antiga, quando a pessoa ia para a igreja e a missa era toda em latim. E a pessoa não sabia falar latim e estava lá. Sabe? Esse é você que você senta na frente de uma pessoa e você fica repetindo um mantra. E a pessoa do outro lado fica: que desgraça ele está falando? Que miséria ele está falando que eu não estou entendendo nada? Porque não tem você na jogada, não tem seu sentimento, não tem seu coração. Você não está na jogada. Você não está na jogada. Não tem sua personalidade. Pô, você já parou para pensar que você é uma pessoa maravilhosa? Quantos amigos e amigas você tem? Quantas pessoas olham para você e diz: caramba, você é uma luz na minha vida. Você é um amigo especial. Você é uma pessoa espetacular. Poxa, eu sou grato a Deus por ter você na minha vida. Alguém já ouviu uma frase desse tipo em algum momento da vida por alguém? Se não ouviu, tenha fé, você ainda vai ouvir, tá? Não precisa se preocupar, não. Mas você já ouviu uma frase dessa alguma vez na sua vida? Isso é você na vida de outra pessoa, mas é você sendo quem? Você. Então você tem que pegar a técnica. O que é a técnica? A técnica não é o que Letícia fala, a técnica são os 7 passos. A técnica são os 7 passos. Naquela sequência. André, eu posso mudar a ordem dos 7 passos? Não. André, por que não? É que eu acho que essa ordem aqui diferente ficaria melhor. Amadinho, a gente faz 29 anos que a gente faz assim nessa sequência. E tem um porquê.
Cada etapa está preparando a próxima etapa. Cada etapa está abrindo espaço para a próxima etapa. Ok? Então a sequência é aquela. Definido a sequência, entendendo a sequência, você precisa se pôr em cada etapa. E se comunicar com a pessoa a partir de quem você é. Porque pessoas só se conectam com pessoas. Vamos parar e pensar na minha relação com vocês, na relação de vocês comigo? Concorda que de toda a empresa que vem aqui dar mentoria para vocês, eu sou muito singular no meu jeito, na minha forma de me comunicar? Concordam comigo? Eu sou muito singular. Eu digo as verdades, mas eu digo as verdades de voadora no pescoço até ouvir aquele estalinho. Pá! Quando eu ouço estalinho, aí eu fico feliz. Mas o índice de ódio à minha pessoa é baixo. O índice de ódio à minha pessoa é baixo. Por quê? Porque esse é meu jeito. Vocês se conectam comigo, com o meu jeito, com o meu estilo, com a minha forma. Se eu viesse aqui para estar com vocês sem a minha verdade, sem o meu jeito, sem o meu estilo, sem o meu vocabulário, sem a minha forma de me comunicar, será que a conexão de vocês comigo seria a mesma? Possivelmente não. E se não fosse a mesma, não adianta conteúdo que eu trouxesse, por melhor que fosse o conteúdo, vocês não iriam absorver a ideia do conteúdo que eu trouxe. Estou certo ou estou errado? Então, por que que vocês, o conteúdo que eu trago, encontra abrigo no coração de vocês? Porque vocês estão abertos a me ouvir. E por que que vocês estão abertos a me ouvir? Porque vocês estão se conectando com André Cardoso. Não apenas com a informação. Pare e pense. Muitas vezes eu não trago temas aqui que vocês estão vindo pela primeira vez. Concorda comigo? Muitas vezes eu não trago temas aqui que vocês estão vindo pela primeira vez. Mas é certo eu dizer que quando eu trago, ele faz sentido para você diferente? É o mesmo tema, é o mesmo conteúdo. Ah, esse tá me lembrando uma reunião que não sei quem fez. Mas agora, André falando, cara, caiu a ficha. Por quê? Se a informação é a mesma, o que é que mudou? Quem está comunicando. E você se comunicou com o quê? Não foi com a informação, porque a informação foi a mesma. Você se comunicou com a pessoa que trouxe a informação. E por isso você permitiu um entendimento diferente da informação. Sacou? Então, as pessoas que estão do outro lado da linha, elas precisam conhecer você. Você precisa ir para o telefone sem montar um personagem. Você precisa ir para o telefone sem criar um personagem. Você precisa ir para o telefone para ser você. Sabe esse jeito zoeira que eu tenho aqui com vocês? Era exatamente o mesmo jeito com que eu falava com a pessoa do lado da linha. Exatamente o mesmo jeito. Por quê? Eu levava para a pessoa quem? Eu. Eu sou isso. Eu sou assim. E eu levava para a pessoa ao vivo e a cores para ela. E a pessoa se conectava comigo. Agora, eu usava os 7 passos como o quê? Como sendo a minha ferramenta estratégica para que minha ação não fosse uma ação aleatória.
fosse uma ação que tivesse uma inteligência, que tivesse uma construção de um passo a passo para poder eu seguir. Por quê? Porque eu não teria ali capacidade de eu, André, pensar naqueles 7 passos. Você se vê com competência para criar os 7 passos? Eu não me via com competência para criar os 7 passos. Então, era inteligente da minha parte fazer o quê? Pegar uma técnica vitoriosa e aprender aqueles 7 passos. E eu conduzi a minha conversa com a pessoa dentro dos 7 passos. Porém, sendo eu com ela naquele momento. Sendo eu com ela. Eram 2 pessoas ali, ó, se conectando. Pessoas se conectam com pessoas. Cada um de vocês são absolutamente singulares. Então me diga o seguinte, qual é a chance que você tem de falhar se você estiver com alguém sendo você? Você vai falhar em ser você? Você pode falhar na técnica, mas você não vai falhar em ser você. Então, que tal tirar uma variável da equação? Eu não preciso montar um personagem. Eu então vou para o telefone para ser eu. E como eu me conheço, eu me domino, eu sei quem eu sou. Então isso aqui é uma coisa que já está o quê? Ok, isso aqui eu domino ser eu. Então agora eu só tenho que dominar a técnica. Fica mais simples do que você indo para um contato, tendo que dominar a técnica e ainda tendo que administrar um personagem. Concorda com essa ideia? Se eu fosse ter que criar um personagem, metade do caminho já tá feito. Agora é só técnica. Agora é só técnica. Então eu quero convidar vocês hoje. Olha, e a gente não chegou nem na metade do texto, amanhã eu vou seguir ele, tá? Eu vou seguir amanhã a reunião falando sobre medo de falhar, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Mas o que é que eu quero? Amanhã não estou aqui, amanhã é Letícia. É na quarta-feira. Então o que acontece? O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês hoje saiam daqui com a ideia clara. Tudo que você já faz na vida hoje, que você domina, em algum momento da sua vida, você fez isso pela primeira vez. E hoje você domina. Então significa dizer que você é uma pessoa muito capaz de aprender qualquer coisa. Você é uma pessoa totalmente capaz, habilitada de aprender qualquer coisa. Mas lembre-se, tudo que hoje você domina, lá atrás, quando você começou a fazer, você não dominava. E o que é que aconteceu quando você foi fazer o que você não dominava? Você falhou, você errou, você fez besteira. De todas as naturezas. Ah, você não sabia beijar, fez besteira. Ah, você não sabia ser mãe, seu primeiro filho foi uma cobaia. Ah, eu não sabia dirigir, as colunas que o digam. Ou seja, tudo que hoje você olhar para você e você tiver aquele sentimento, caramba, hoje eu faço isso bem. Você tem que olhar lá para trás, porque você fica com a autoimagem muito incorreta. Você pega tudo que você faz bem e você compara ao que hoje você não sabe. Aí você fica com qual autoimagem? Nossa, tudo que eu faço eu mato a pau. Isso aqui eu não sei fazer. Então isso aqui eu vou adiar. Isso aqui eu vou procrastinar. Isso aqui eu não vou pegar para fazer porque isso aqui eu não domino. Porque tudo que eu faço eu domino. É sério isso? Então você nasceu sabendo, você não passou por nenhuma curva de aprendizado para nada. Você foi escolhido de Deus e que Deus já te botou na terra, você sabendo absolutamente tudo que você faz e você não teve nunca curva de aprendizado. Você nunca foi um imbecil, uma retardada, fazendo uma coisa que nunca fez e que fazendo errado. Claro que foi. Então saia dessa autoimagem que você tem de que você sabe fazer tudo que você faz, porque de fato você sabe. Mas você sabe porque um dia você se sujeitou a fazer sem saber.
Então, se você quiser continuar crescendo e evoluindo na sua vida, você tem que estar aberto a aprender coisas novas, ou você vai estar condenado a apenas fazer aquilo que você já domina. Você quer ficar preso nesse lugar? Você quer ficar presa nesse lugar onde você só faz aquilo que você já sabe? Você foi o quê? Adestrado? Então você é um animal irracional que precisa de adestramento, e como você foi adestrado, agora você vai ficar vivendo somente sobre o seu adestramento? Não, né? Eu acho que você não precisa viver uma vida de adestramento. Eu acho que você pode resgatar a sua essência, a essência humana, que é a essência de sempre ser possível aprender coisas novas. Só que para isso, você precisa entender que tudo que você domina, um dia você dominou e fez besteira. E por que não vai fazer besteira agora? Ah, porque você está muito adulto. Eu estou muito velho para errar. Ah, eu já tenho 30 anos na cara, eu tenho 40 anos na cara. Não, não quero errar. Eu não posso errar. É sério. Então, parabéns. Você acabou de se condenar a ficar onde está. Parabéns. Parabéns. Você acabou de se condenar. Não foi um júri, não foi um juiz, foi você. Você acabou de se condenar. Então, se você não quiser se condenar a isso, me ouça e preste muita atenção. Você é capaz de aprender qualquer coisa. Só que para isso, existe uma curva de aprendizado. Dito isso, e considerando que você esteja disposta a dar cara a tapa, como você já deu várias vezes na sua vida, considerando que você está disposto a dar essa cara a tapa, então leve você para o processo. Vá você para o processo. Vá você com as suas características, vá você com o seu vocabulário, vá você com quem você é, porque pessoas só se conectam com pessoas. E você é uma pessoa única, singular. E se você achar quais são os pontos de muito valor que você tem, e se você levar isso para a entrevista, para a pessoa do outro lado do telefone, essa pessoa vai ficar fascinada com a pessoa que você é. E ela vai parar para te ouvir, não por conta do que você tem a falar, mas por conta de quem você é. E por conta dela parar para te ouvir, por quem você é, ela vai prestar atenção no que você tem a falar. Ninguém suporta um call center. Ninguém suporta um telemarketing. Ninguém suporta ficar falando com o robô. Então você precisa ser você, mas usando a técnica. Porque a técnica vai fazer o quê? Vai potencializar você para um resultado mais efetivo. Vai dar direcionamento para quem você é dentro de uma comunicação, para que você possa ter um resultado, uma taxa de conversão e a venda que você quer alcançar. Fechado? Então, hoje, para de procrastinar, para de adiar, pare de se ocupar apenas para justificar você não fazer o que precisa ser feito. Saia dessa zona de medo, saia dessa zona de que não quero falhar, saia dessa zona aonde você fica fugindo, se ocupando, simplesmente para que você possa dizer para você mesmo que você não fez porque estava ocupada. O nome disso é ilusão. O nome disso é mentir para si mesmo. Que tal você parar de mentir para si mesmo? Você já não acha que tem muita gente no mundo, na vida, mentindo para você? Você quer ser mais uma das pessoas que mente para você? Então pare de abraçar essa ideia do ócio produtivo, onde você está efetivamente ocioso para aquilo que precisa ser feito, mas se sentindo produtivo porque você está ocupado com várias coisas. Essa coisa que você está se ocupando tem o poder de mexer o ponteiro da sua vida? Tem o poder de te levar para onde você gostaria de ir? Se não, se não tem, então não serve de nada essa ocupação que você está tendo, a não ser para te desviar daquilo que precisa ser feito. Fechado? Então, com essas ideias em mente, eu te desafio a hoje você fazer um trabalho excepcional que você não fez até agora dentro do seu trabalho. E eu estou aberto a ter mais gente na mentoria extra comigo.
Quer participar da mentoria extra comigo? Você já sabe o que precisa fazer. Valeu? Um beijo grande, galera. Até quarta-feira, porque amanhã é com a tia Lê. Valeu? Beijo grande para todos e daqui a pouco eu subo a aula lá no YouTube para vocês. Beijão. Fui!